Bom dia a todos. Então, estamos na semana de mobilização do dia 26 a dia 30 de abril do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que trata-se de um espaço aberto, plural e horizontal para discussão em nível nacional e internacional sobre a justiça e a democracia, que envolve entidades, coletivos e movimentos da sociedade a partir de práticas e teorias antirracistas, antipatriarcal, decolonial, com vistas ao pluralismo social e jurídico, que vise, através de uma perspectiva interseccional, encontrar alternativas ao capitalismo e ao neoliberalismo, que tenham ainda como âncora os direitos humanos e o Estado de Direito. Nesse sentido, todos os coletivos, movimentos sociais, organizações não governamentais e entidades da sociedade civil que compactuam com esses princípios são convidados a integrarem as atividades do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, com previsão de realização no ano de 2022, com marca de resistência, mas também de proposta de mudança. Num primeiro momento, então, a gente vai fazer alguns informes, né? Pedir para que todos, todes e todas se inscrevam no canal Fórum Social Mundial Justiça e Democracia Resiste, sendo que, quando colocarem lá no YouTube, né, são as siglas do FSMJD Resiste, tudo maiúsculo. Compartilhar a página e acompanhar a programação. Informar também que aqueles que quiserem integrar a construção do fórum, escrever um e-mail com a carta de intenções para tudo minúsculo, fsmjd.2022@gmail.com. E ainda falar que a gente está precisando de contribuições de todos, todas e todes que acreditam nessa luta, que as doações voluntárias podem ser realizadas pelo Pix, né, através do e-mail fsmjd.2022@gmail.com. E pedir para aqueles que estão nos assistindo se inscrever no blog e no canal do Direito Achado na Rua. Hoje teremos a palestra Direitos Humanos e a Educação Libertadora, um diálogo a partir de Paulo Freire, com a professora Maria Aldeci Rodrigues de Lima. Seu currículo: possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre, especialização em Alfabetização e Letramento pela PUC Minas Gerais, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora adjunta da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, lecionando na graduação e na pós-graduação, mestrado em Ensino e Humanidades e Linguagens da UFAC, membro do corpo editorial da revista Anteses, líder do grupo de estudos e pesquisas em educação, GEP, da UFAC, atua principalmente nos seguintes temas: formação de professores, representações sociais, fundamentos da educação popular, alfabetização e letramento. Num primeiro momento, queria agradecer a presença da professora e passar a palavra para ela após um último recado. Todos esses e-mails, né, e recados importantes que eu dei estão no chat, né? Aí vocês podem acompanhar e também na descrição do vídeo. Lembrando que a plataforma é Ventree, né, para aqueles que querem se inscrever e receber certificado da sua participação no evento. Muito obrigada, seja bem-vinda, professora. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, professora Sabrina, pelo convite para participar dessa atividade.
uma atividade importante, né, discutindo temas aí da atualidade, discutindo nossa realidade, uma preparação aí para a continuidade das reflexões. Vou falar sobre essa perspectiva, não é, dos direitos humanos e o diálogo com o Paulo Freire com relação à pedagogia libertadora, né, que foi criada pelo Paulo Freire, tem seu mentor ali. E eu vou trazer, então, umas reflexões sobre esse diálogo para a gente pensar aqui nessa manhã. E aí eu fiz uma questão inicial, né, para começarmos, então, esse debate com essa questão. Qual a relação entre os pressupostos da educação libertadora e os direitos humanos e direitos da educação? Como, né, vocês da área do direito discutem mais a questão dos direitos humanos, eu vou discutir os direitos humanos associados ao direito à educação. E, nesse sentido, discutir também esse direito à educação a partir da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 9394 de 96, e, na sequência, vou trazer as discussões sobre a pedagogia libertadora do Paulo Freire, né, que é hoje um dos teóricos, né, mais lido no mundo. Muitas obras, eu vou mostrar um arsenal, né, de obras de Paulo Freire, claro que tem muitas outras. Então, a discussão que eu vou trazer para nós pensarmos aqui nessa manhã sobre essa relação educação libertadora, direitos humanos como um direito à educação, né, nesses dois movimentos, uma parte sobre legislação, sobre direito constitucional, sobre direito garantido na Constituição e sobre o direito à educação e a partir desse olhar do Paulo Freire. Certo? Então, o direito à educação está estabelecido, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, como um dever de educar. E no artigo 1º, eu trouxe alguns destaques só para a gente ir pensando sobre eles, né, que o Carlos Jamil Cury, ele destaca que o Brasil não tem problema de legislação, porque muita coisa está colocada, né, no papel. A questão é de colocar em prática isso que está colocado no papel. E aí eu chamo a atenção a esse aspecto, porque o que eu vou colocar mais lá na frente, na perspectiva da educação libertadora, tem tudo a ver com isso que está colocado, sistematizado, né, na Constituição, na LDB, e às vezes não acontece. E eu coloco assim, às vezes, mas dizendo, não como uma negação ou como uma possibilidade, mas como uma afirmação, que o índice de analfabetos, né, que a gente tem no Brasil, que teve no Brasil colônia, que teve no Brasil meados do século passado, como a maioria da população brasileira analfabeta, né, e hoje a gente ainda tem analfabetos no Brasil. Isso por quê? Porque esse direito constitucional ele não foi, né, garantido na sua essência. Então, o artigo 4º da LDB, ele coloca que o dever do Estado, como educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de que o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso, né, na idade própria, a obrigatoriedade e a gratuidade, esse é um ponto que chama bastante atenção. O outro, terceiro ponto, o atendimento educacional especializado e gratuito. Hoje, se a gente discutir, já era assim, professora, mas esse direito ao atendimento especializado não está garantido? Sim, está garantido na lei, não é? E a gente tem aqui na Universidade Federal do Acre, né, principalmente no curso de pedagogia, onde eu atuo mais, a chegada, né, a vinda dos alunos com necessidades, né, especializadas e sendo incluídos. Essa é uma coisa muito boa. Mas nem sempre foi assim, mas está garantido, né, a partir da LDB, e a gente tem atendido essa demanda. O atendimento gratuito em creches e pré-escolas,
E esse direito nós vamos observar daqui mais um ano, né, um longo prazo. Será que daqui 20 anos, 10 anos, esse índice de adultos, jovens e adultos analfabetos, ele será banido, né, da história, aí entre aspas? Né? Então, é uma questão que eu trago para a gente pensar, né, a partir desse aspecto legal colocado aí. O acesso a níveis mais elevados, será que nós temos, né, esse acesso aos níveis mais elevados? A oferta de ensino noturno regular para aqueles alunos que estudam, né, aqueles que trabalham durante o dia e estudam à noite, ou ao contrário disso, não é garantido. Garantido também a oferta para a educação de jovens e adultos, e aqui na questão de jovens e adultos é um ponto que eu quero tocar bastante com relação ao direito, com relação à pedagogia libertadora, né, como uma perspectiva de refletir sobre a nossa existência, sobre a existência social, histórica, política, econômica, né, nós vamos discutir com relação a isso o acesso e permanência, porque o acesso me parece uma garantia, né, que acontece. Então, temos escolas, os discursos governamentais sempre apontam e trazem inauguração de escolas, de espaço, e isso a gente não nega, né, a existência do acesso, mas a permanência é que nem sempre ela acontece, por várias questões. Né? Se a gente for fazer um levantamento, e vários estudos já têm sido feitos sobre por que os alunos desistem, por que eles não continuaram na escola, a gente vai perceber que, em relação, né, aos jovens e adultos, muitos jovens e adultos, eles já eles estão nessa categoria aí, né, de analfabetos, né, trazendo essa marca de um índice do analfabetismo, mas eles frequentaram a escola em algum momento. Então, vejam que tiveram acesso, mas não tiveram direito de permanecer na escola por várias questões, né, sociais, políticas, econômicas, pessoais, enfim, né, que não garante essa permanência. E aí a legislação vai trazendo, né, essa perspectiva aí do mínimo, dos padrões mínimos de qualidade para o ensino, e essa qualidade também ela se materializa, né, nesse aspecto que nós vamos ver mais adiante do índice de analfabetismo, porque se existe o acesso, né, se existe qualidade garantida por lei, por que muitos alunos não aprenderam a ler e escrever, né? Se existe o direito garantido de o atendimento especializado, enfim. O artigo 5º, né, da LDB, ele vai discutir aqui a questão do acesso ao ensino fundamental como um direito subjetivo, podendo a qualquer cidadão ou grupo de cidadãos, associação, organização sindical, entidade de classe, né, ter esse direito garantido, né, constitucionalmente. E aí a responsabilidade dos estados, dos municípios, sobre o regime de colaboração aí com a União, né, de zelar para essa educação pública acontecer. Olha aí, zelar, né? A questão aqui, em todas as esferas administrativas, né, a gente vai perceber que esse direito está assegurado, em primeiro lugar, como direito ao acesso e ao ensino obrigatório, né? No artigo 6, a gente vai perceber que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos de idade, né, ao ensino fundamental. O artigo 7º vai falar sobre o ensino livre, a iniciativa privada e aí os outros espaços onde acontece o ensino, mas o nosso foco aqui é o público, não é? E na Constituição, a LDB, né, todas as leis que vêm posterior, né, ela atende uma demanda maior que é da Constituição Federal. E em vigor, né, no país, nós temos aí a Constituição de 1988. Né, e no seu artigo 205, ele assegura aqui a educação como direito de todos e dever do Estado e da família,
né, será promovida a iniciativa em colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E, no artigo 206, assegura que será ministrado considerando os princípios, né, de igualdade de condições para o acesso e permanência, que é uma questão que eu já coloquei, né, que está lá na LDB, de forma muito contundente, clara, né? Só voltando aqui, então, acesso e permanência é a condição para, no meu entender, né, legal para a não existência mais do analfabetismo, que é uma questão que se arrasta ao longo da história do Brasil. Não tivemos ao longo do Brasil apenas uma Constituição, né, eu trouxe aqui, mas não vou discutir esse ponto, só para lembrar que outras constituições, né, desde o Brasil Império, Brasil República, a Segunda República, o Estado Novo, né, o regime militar e a Constituição chamada, né, aí a Constituição Cidadã de 1988, que é a que está em vigência hoje. Então, nessa trajetória, né, histórica, a gente vai percebendo que esses direitos de acesso e permanência eles são assegurados, mas o direito à permanência nem sempre ele se materializa, né, de fato. Aqui eu trouxe a imagem, né, do patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire, né? Paulo Freire, um pernambucano, né, de Recife, que neste ano de 2021, se ele estivesse vivo, ele completaria 100 anos. Vários movimentos no Brasil aconteceram em 2000 e agora em 2001 para comemorar, né, essa data significativa e marcante do patrono da educação brasileira, que é querido por muitos, mas também odiado por outros, né? E essa questão de amor e ódio nós vamos percebendo ao longo da história de Paulo Freire no campo educacional, principalmente a partir, né, dos anos 50, final dos anos 50, meados, final dos anos 50, início dos anos 60, né? E que teve uma influência muito grande em relação ao processo de alfabetização de jovens e adultos no país. Por quê? Essa década de 50 que Paulo Freire vive, né, que ele pensa uma educação libertadora, é um período de muita efervescência por conta do não, eu diria aqui, né, do não atendimento a esse princípio legal que a gente acabou de ver, que é o direito à educação, né, que é o direito ao ensino, que foi um direito, como eu disse, um direito negado por muito tempo. E Paulo Freire morreu em 2 de maio de 1997. Né? O Paulo Freire tem uma trajetória, a minha trajetória formativa tem uma relação muito próxima aí com Paulo Freire. Eu estava, né, na faculdade nesse ano e assisti a notícia da morte de Paulo Freire no Jornal Nacional, e no dia seguinte o professor de didática chegou com essa notícia, né, que tinha morrido Paulo Freire, e colocou uma frase do Paulo Freire lá no quadro, e eu estou colocando isso porque eu fazia o curso de pedagogia na época e a gente não estudava Paulo Freire, né? Eu ouvi falar Paulo Freire no jornal e ouvi falar Paulo Freire por essa menção que nosso professor de didática fez, né, falando sobre Paulo Freire, e colocou uma frase, né, que foi dita também pelo jornal, que Paulo Freire dizia que morreria feliz quando os trabalhadores deixassem de ser obedientes e servir, uma coisa mais ou menos dessa natureza. E isso me chamou bastante a atenção, né, naquela aula, e inclusive de pensar e de estudar Paulo Freire posteriormente. E aí, quando eu passei, né, no concurso de substituto, posteriormente, e fui trabalhar uma disciplina na universidade, lá no curso de pedagogia, chamado Fundamentos da Educação Popular. Nessa disciplina, a gente faz
um estudo, né? Eu faço nessa disciplina uma trajetória da educação de jovens e adultos da educação popular no Brasil, e uma segunda parte da disciplina eu faço um que eu chamo de Seminário Paulo Freire. E aí, nessa disciplina, nessa leitura, né, para preparação para o Seminário Paulo Freire, dentro da disciplina de Educação Popular, eu estudei, né, junto com meus alunos, foi a primeira vez que eu estava trabalhando a disciplina, várias obras de Paulo Freire, né, Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, professora Cintia Não, mais uma obra a gente leu também, né, Pedagogia da Esperança, e aí lemos essas obras, eu li junto com os alunos, porque, como eu disse, eu não conhecia, e no mês seguinte que a gente finalizou o seminário, eu fui fazer uma seleção de mestrado, né, para a UFRN, onde eu fiz o mestrado e doutorado, e dentre as questões da prova, né, tinha uma que era sobre Paulo Freire. Lá tinha 4 questões para escolher uma e falar sobre ela. E aí eu escrevi sobre, nem olhei o que dizia as outras questões, né? Escrevi sobre Paulo Freire, passei 4 horas escrevendo, né? Sistematizando os conceitos básicos, aquelas ideias que a gente tinha discutido no seminário, que parece assim, foi o achado para eu trabalhar essa disciplina, para eu fazer o seminário e para passar no mestrado e ingressar né, nessa formação do pesquisador na pós-graduação. Então, ele permeia a minha vida dessa forma, e a partir de então eu tenho estudado, né, trago o Paulo Freire como uma referência, apesar de ter trabalhado nos meus estudos de pós-graduação com a teoria das representações sociais de Moscovici, né, eu também trago esses elementos freirianos, conceitos de diálogo freiriano, para uma discussão teórica que a gente faz no nosso trabalho, que tenho feito também orientações nesse sentido a partir de então. Então, vejo que Paulo Freire tem permeado, né, essas discussões que eu trago. Então, um nordestino, né, pernambucano, de muita importância no campo educacional. E aí ele pensa, como eu estava falando, né, esse meado do século XX, ele é cheio de contradições, de embates, de movimentos, principalmente, vou falar aqui desses movimentos, né, para formação, para resolver, aí entre aspas, né, o problema do analfabetismo, né? Então, havia um alto índice, como eu já falei, de analfabetos em meados do século passado, mais de 50% da população de jovens e adultos analfabeta. E isso tem uma implicação política, não é? Porque se a gente fizer uma trajetória, né, conceitual e histórica aqui, nós vamos perceber, não é, que o analfabeto não podia votar. Isso é um problema. É um problema que eu não vou discutir aqui, mas vocês compreendem, né, a existência dessa problemática, porque a questão dos currais eleitorais, a questão da manipulação do eleitor, e depois que vários programas, inclusive governamentais, né, programas, movimentos, campanhas para alfabetização de jovens e adultos, né, tinha uma perspectiva de que assinar o nome já garantia ser eleitor, já garantia votar, mas não garante, na perspectiva da educação libertadora, pensar sobre a realidade e agir sobre a realidade para mudar o contexto, não é? Então, para a questão política, é muito mais fácil, não é, manipular o analfabeto, porque ele muitas vezes se sente numa relação de inferioridade, que a gente não compreende o analfabeto como inferior, mas como uma pessoa que pensa, né, um trabalhador que pensa, que está no suor, derramando o suor do seu rosto, no exercício do seu trabalho, no exercício da cidadania, ele só está, né, no meu entender, numa condição diferente, porque ele não consegue decifrar os códigos gráficos, né? Não consegue ler e escrever o que está escrito no papel. Essa é uma perspectiva que eu considero de diferenciação, não de inferioridade. Mas, no Brasil, né, a Vanilda Paiva faz uma trajetória brilhante sobre a educação popular no país, em todos os períodos históricos, e ela vai destacar que, em vários momentos, o analfabeto é considerado, né, pelo poder governamental como
aquele improdutivo como uma erva daninha, que precisa ser erradicado, e aí também a gente vai ver em algumas campanhas, né, em movimentos da educação popular, a erradicação do analfabetismo como se ele fosse algo prejudicial. Né? Então, há toda uma questão política, né, que Paulo Freire vai discutir, há quem diga que Paulo Freire pensa a politização dos sujeitos numa perspectiva partidária, mas ele também trabalha o processo de conscientização associado ao processo de politização, sim. Porque, segundo Paulo Freire, o sujeito que conhece, ele muda o seu comportamento. Então, imagina, tem uma passagem, né, que eu acho brilhante de um garçom que se alfabetizou, né, que aprendeu a ler e escrever nos movimentos de cultura popular, e aí ele registra assim, de cabeça ele fazia, né, a anotação do pedido dos seus clientes no restaurante, ele trabalhava de garçom. E aí, quando ele aprende a ler e escrever, ele manifesta uma satisfação que ele levou a comanda e escreveu, né, o pedido, escreveu na comanda o pedido do seu cliente. Isso mostra um comportamento de satisfação que ele tem a partir de que ele sabe decifrar o código gráfico, né, de que ele sabe ler e escrever o que está escrito, de ele manifestar, né, a não mais uma observação imparcial, mas ele participa do processo. As experiências nos círculos de cultura, Paulo Freire desenvolve primeiro no Recife, né, e se expande na periferia, da periferia para outros lugares, e a grande experiência que ganhou uma marca internacional foi a experiência que Paulo Freire realizou, né, em parceria com a UFRN, né, nessa parceria estavam pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, jornalistas, né, tem até um livro do Carlos Lira, que foi um jornalista que acompanhou essa experiência, que eu recomendo nessa leitura, esse livrinho escrito pelo Carlos Lira, que era um jornalista, né? E que experienciou junto com, escrevendo na sua atividade jornalística, nessa experiência de Angicos, em que foram alfabetizados 300 trabalhadores em 40 horas. Angicos fica no interior do Rio Grande do Norte, a mais ou menos 300 quilômetros da cidade de Natal, né? No sertão. Então, havia ali um grande número de pessoas, de trabalhadores da roça, né, do sertão, que não sabiam ler nem escrever, e essa experiência foi realizada lá, e no dia do encerramento até o presidente da República, na época, participou, né, jornalistas de vários lugares, mostrando que é possível, sim, alfabetizar, que esses adultos, eles são analfabetos por uma condição existencial, política, econômica, não é? E aí, as questões que foram levadas, né, para esse grupo foram questões do seu dia a dia, palavras do seu trabalho, discutir sobre o seu trabalho no sertão, discutir sobre essa experiência. Eu tive o privilégio, né, de participar de um congresso internacional organizado lá no Rio Grande do Norte, e o último dia desse evento, o grupo todo fomos de ônibus, acho que foram 3 ou 4 ônibus de congressistas, para visitar a UFESA, que é uma universidade federal, né, e tem um campus em Angicos, para conhecer, visitar, discutir, né, ouvir os ex-alunos e ex-alunas de Paulo Freire que participaram desse processo formativo. Tem uma experiência que eu achei fantástica, né, de ouvir, né, hoje é professora, acho que é aposentada já, né, e ela se alfabetizou no colo do pai. Né, o pai ia para a escola com a mãe, né, aquele grupo de pessoas adultas, a criança não tinha com quem ficar, e no colo do pai ela aprendeu a ler e escrever. E a professora, ela relata que a professora percebeu, né, que ela sabia ler porque ela começava a responder as questões que eram das indagações antes
dos alunos, não é? Então, ela se alfabetizou nessas 40 horas de Angicos, né? As 40 horas da experiência de Paulo Freire desenvolvida no interior do Rio Grande do Norte. E aí ela disse, o presidente da República, como estava presente no evento, e duvidou que uma criança de 6 anos pudesse estar lendo e escrevendo, né, junto com os adultos, pediu que ela lesse ali, deu, né, na hora ali um texto para ela ler, e ela leu, ficou lendo, e ele ficou muito satisfeito, porque viu que realmente era possível aprender a ler em tão pouco tempo. Por quê? Porque esses sujeitos são sujeitos cognoscentes, né? São sujeitos de pensamento, e não uma erva daninha, alguém que traz o atraso para o país. Eles não tiveram a condição de possibilidade de estar na escola, de discutir o conhecimento acadêmico e de estudar sistematicamente, né? Bom, essa experiência teria muito mais tempo, mais coisas para contar, né? Mas fica aí para a gente debater depois, né? Sobre essa experiência maior de Angicos, que está e quem discute Paulo Freire fala dessa experiência porque ela foi fantástica, né? E essa experiência foi em 62, né? Em 62, 60, começo dos anos 60, em 64 com o regime militar. Foi proibido, né? Os alunos de Paulo Freire, né, eles relatam isso, eles tiveram que queimar, que esconder, não é, o material, porque Paulo Freire foi considerado subversivo, porque ele queria propor uma revolução, né? Não uma revolução com armamento bélico, mas uma revolução com livros, com conhecimento, né, com escolaridade, mostrando que é possível alfabetizar, mostrando que é possível aprender a ler e escrever. E aí eu chamo isso de uma educação, esse processo educacional que exclui, é um direito à educação, mas é um direito negado, né? O direito à educação que estava nos princípios constitucionais e legais, né, caracteriza o que eu estou chamando aí de um processo educacional como um direito negado, né, para esses adultos analfabetos. E aí eu trago aqui uma síntese desse livrinho aí, que é um livrinho antigo, né, do Libânio. O Libânio é muito conhecido no campo educacional, acho que todo mundo que é professor já ouviu falar no Libânio. E nesse livrinho aí, ele faz uma síntese das tendências pedagógicas, o que ele classifica, né, como tendências pedagógicas, e ele descreve todas essas características, né, das demais tendências que eu não vou tocar, só vou falar aqui da libertadora de Paulo Freire. Qual é o papel da escola? Aí, o papel da escola na educação libertadora é questionar a realidade, visando a transformação, né? Porque ele diz, o sujeito que conhece, ele muda seu comportamento, né? Ele muda a sua ação, ele pensa sobre sua ação. O método de ensino é o método dialógico, e o método dialógico não é só uma troca aleatória de conhecimentos e de informação. O método dialógico, né, ele propõe que juntos, educador e educando, eles descubram, né, juntos refletindo sobre sua existência. E Paulo Freire vai, né, o Moacir Gadotti diz, inclusive, que a partir, né, dessa realidade dos educandos, construída nessa relação dialógica, Paulo Freire vai estudar, né, Gramsci, que influencia muito Marx, não é? Que influencia para ele compreender melhor a divisão social de classe, não é? Enfim. Ele diz assim que não foi a partir da leitura de classe social que ele chegou aos grupos, mas dos grupos ele foi ao estudo teórico das divisões, né, do modo de produção, enfim, da forma como as classes estão organizadas e o poder também. Os passos da aprendizagem, ele vai colocar aqui como a codificação, decodificação e a problematização. Eu pulei, né, o conteúdo. O conteúdo de ensino são os temas geradores, e os temas geradores, eles são extraídos dessa problematização. Então, retomando aqui um pouquinho a experiência de Angicos, Paulo Freire nos chegou lá, né, vindo do Recife, da capital, junto com os universitários da capital do Rio Grande do Norte, chegar aí no sertão, e
colocar o método, assim, trazer os alunos para a sala de aula. Não foi assim. Primeiro, eles fizeram uma visita a esse grupo, conversar sobre, chamar para participar, né, das classes, para formar os grupos, para formar as salas de aula, que eram nos espaços alternativos, enfim. E nessa convivência, eles foram vendo quais eram as palavras, mas as palavras do dia a dia desses trabalhadores. E foi a partir aí são os temas geradores que são, né, na perspectiva libertadora, os conteúdos de ensino. Então, esses conteúdos de ensino, eles são discutidos não a partir do conhecimento enciclopédico trazido pelos livros, mas das palavras usadas por esses trabalhadores no seu dia a dia. Bom, então, o conteúdo o papel da escola é questionar a realidade. Os conteúdos de ensino são os temas geradores, que é extraído da realidade. O método é o diálogo, não é? Os passos vai também trabalhar a codificação, decodificação e a problematização, para depois chegar, né, no processo de conscientização. A relação professor-aluno é uma relação de horizontalidade, onde o professor sabe conhecimentos acadêmicos, sabe os conceitos teóricos, né? Sabe conjugar verbo, por exemplo, e alunos sabem coisas do dia a dia do trabalho. E aí, esses conhecimentos do dia a dia, junto com esses conhecimentos escolares, né? O conhecimento escolar, eles ampliam. E tanto o professor aprende com o aluno, como o aluno aprende com o professor. Tanto o professor, né, ensina os alunos o processo de decodificação da letra, né, da palavra, quanto os alunos ensinam sobre a existência sua como trabalhador, como produtor, produtivo, inclusive. Né? Os pressupostos de aprendizagem são essas situações, não é, de problemas, e um outro viés que ele vai colocar aí, que essa marca é uma marca da educação não formal. Né? Não foi a educação libertadora não chega assim de repente para ser implantada numa escola, mas nos espaços, quem acompanha, né, o processo de alfabetização de jovens e adultos da educação popular vai percebendo que traz uma marca, né, da educação não formal. Inclusive, nesse nosso início, né, já estamos chegando, mas ainda estamos no início do século XXI, né? Aqui em Cruzeiro do Sul, a gente teve experiências do Quero Ler, por exemplo, que foi um programa do governo do estado, né, de alfabetização, mas ele também acontecia muito nos espaços alternativos, nas salas paroquial, na casa de farinha. Eu acompanhei uma turma que estudou na casa de farinha, na casa da professora, na garagem da casa da professora, na sua sala, e menos nos espaços escolares, né? Muitos diretores não queriam ceder os espaços, as suas salas de aula, né, as suas, entre aspas, para que os adultos analfabetos viessem à noite para estudar. O que é uma coisa muito ruim. A existência da pedagogia libertadora, ela tem essas duas dimensões, né, uma dimensão prática e uma dimensão teórica. Né? Como é que sistematiza teoricamente esses pressupostos e essa perspectiva de alfabetização. Então, a urgência, né, a dimensão prática, ela traz uma urgência que é a alfabetização e a conscientização das massas. Porque a gente percebe aqui a escola nasce elitizada, né? E toda essa trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil, nós vamos perceber essa elitização. Por quê? Quem é analfabeto é o trabalhador, a empregada doméstica, o trabalhador da construção civil, do canavial, da periferia, não é? É um grupo social economicamente desprovido, né? E que trabalha. Então, essas duas perspectivas aí, né, que traz a marca da desigualdade social e da opressão. Essas duas perspectivas, elas são importantes para a gente compreender a pedagogia libertadora de Paulo Freire como um direito à educação, não é? Estou trazendo essas questões para a gente pensar como esse direito à educação foi, ao longo da história, de certa forma, um direito negado, dada a quantidade de analfabetos que a gente tem. O método dialógico, ele não é criado aleatoriamente, né? Ele vem da filosofia, né? da maiêutica socrática, né? Desde da filosofia clássica,
né, que é pensado como como vou dizer, a impulsionar o sujeito pensar sobre a realidade, pensar sobre si, questionar, estudar, né, investigar, duvidar, enfim. Então, ele utiliza essa origem, né, do método dialógico Paulo Freire, ele tem essa origem na maiêutica socrática. E o diálogo, nesse diálogo, os participantes, né, nos círculos de cultura, eles vão, como eu já falei, falar a palavra, dizer de si, se compreender portador de historicidade, porque quando esses sujeitos se colocam numa posição de inferioridade, é como se eles nem soubessem falar, né? Porque já eu sou pobre, porque Deus quis assim, não é? E quando ele coloca, ele fala de si, quando ele participa, ele vai se compreender como essa história é também produzida por ele, não é? Eu trouxe aqui uma imagem que está no livrinho do Carlos Rodrigues Brandão, e ele vai falar aqui sobre a situação existencial provocadora, né? Quando eu falo da educação não formal, eu falo não, trago, né, essa questão da educação não formal, que é freiriana. Aqui a gente tem a aula, ela acontece num círculo, para as pessoas se verem. Diferente de um modelo de escola tradicional, onde estaria ali um sentado atrás do outro nas carteiras enfileiradas e só o professor vê a face dos alunos, e os alunos não se veem, não é? Então, a forma de organização dos círculos, ela se dá nessa perspectiva de compreender a si mesmo, a historicidade, de se ver como gente, como sujeito que pensa, né? Como sujeito da história. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de como, eu não sei se o slide está passando, trouxe aqui um exemplo de como é construído o processo, né, de tematização. Qualquer palavra serve? Né? É uma pergunta, né, que eu coloco aqui, né, para a gente pensar sobre ela. E lá no livrinho Educação como Prática da Liberdade, o Paulo Freire vai estabelecer os critérios para a criação desses conteúdos, dos temas, né, dos conteúdos de ensino. E aí eu coloco, qualquer palavra serve? Não, Paulo Freire tinha uma formação, né? Ele era formado em advogado, foi professor de língua portuguesa há muito tempo, né? Conviveu com a esposa que era professora primária, então que também ajuda ele a construir, né, o método. E essa formação vivencial, né, tanto acadêmica quanto vivencial, permite ele a pensar sistematicamente. A gente viu aqui atrás, né, que existe uma perspectiva prática e uma perspectiva teórica. Pensar como estabelecer a criação desse método. Então, segue algumas fases que eu acho importante destacar. A primeira fase é o levantamento desse universo vocabular, a fim de escolher as palavras, né, que serão os temas geradores. A segunda fase é a escolha da palavra, ela é selecionada, né, dentro desse universo. Então, eu escolho dentro do universo vocabular a palavra. A terceira fase é a criação de situações existenciais, típica de quem vai trabalhar, né? A quarta fase é a elaboração das fichas, o roteiro. A quinta fase é a feitura das fichas com a decomposição das famílias silábicas, né? E com os vocábulos. Então, eu trouxe aqui o exemplo do tijolo, que é um exemplo clássico, né? O tijolo é o instrumento, né? Faz parte dos equipamentos e do instrumento de trabalho na construção civil. Ele utiliza isso no seu dia a dia, mas não sabia escrever, né? Não sabe como grafar essa palavra tijolo. E aí ele vai trabalhar as famílias. Dentro do universo vocabular desse trabalhador, essa é uma palavra que atende a esses 5 critérios, aí, essas 5 fases, né, para a criação da palavra. Depois a palavra vai ser dividida em sílabas, né? E essas sílabas, a partir dessas sílabas, a criação de novas palavras. É assim que se dá a criação do método Paulo Freire.
Eu trouxe aqui algumas obras, certo? Algumas obras que Paulo Freire traz, na sua história de vida, né, na sua história de professor, de produtor, de escritor, de pensar uma pedagogia diferenciada para a existência social, para a alfabetização das massas, né? Essas obras, elas estão citadas aqui, foi uma imagem que eu fiz, né? A imagem seguinte eu extraí, né, da internet, algumas obras, né? Eu dei um destaque maior aqui para a educação como prática da liberdade, porque a educação como prática da liberdade, no meu entender, é uma obra muito significativa. Primeiro, ele faz uma trajetória da situação do Brasil, né, no período, né, meados do século passado, e como vai se construindo isso ao longo dos anos. E a última parte desse livro, ele explica toda a sistematização do método chamado, né, do chamado método Paulo Freire. Então, eu dei um destaque aqui para essa obra. Quem quiser conhecer mais, né, eu recomendo a leitura desse livro de Paulo Freire. E aqui, chegando às nossas considerações, né, a partir do que nós colocamos, eu trouxe algumas frases de Paulo Freire aqui, né, para sintetizar qual é a relação desse pressuposto da educação libertadora, que quer alfabetizar a raça analfabeta, com o direito humano e / direito à educação. Como eu já coloquei, nós pensamos esse movimento, né, colocando o sujeito numa posição de produtor da historicidade, de possibilidade de conhecimento, e dentre as possibilidades de conhecimento, ele vai sim aprender a ler e escrever, né, e conscientizar-se, chegando à politização, que são dois movimentos interessantes da gente compreender dentro da perspectiva da pedagogia libertadora de Paulo Freire, né? Então, ele vai dizer o que são frases, né, de Paulo Freire: o que se exige eticamente de educadores e educadoras progressistas é que, coerente com seu sonho democrático, respeite os educandos e jamais, por isso mesmo, os manipulem. Isso né, dispensa comentário aqui. Outro pensamento freiriano: não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. E um outro pensamento freiriano, ele vai dizer: o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito. Olha, aí eu chamaria atenção para nós, professores, não é? Que estamos no espaço da sala de aula, professores da educação básica, professores do ensino superior. Olha o espaço rico da nossa sala de aula para escrevermos, reescrevermos, pensarmos, ler essa realidade, né? E aí, um outro pensamento freiriano, que eu não vou ler aqui na sua íntegra, né, que ficou um parágrafo longo, mas eu vou chamar a atenção, né, que como é o processo de conscientização, ele vai dizer que é um teste de realidade, né? Como é que eu vou construir o processo de conscientização? E aí ele vai dizer assim: a conscientização não pode existir fora da praxis, sem o ato de ação-reflexão, sem essa relação dialética, né? É essa relação dialética, é essa praxis que vai transformar, né, e que vai caracterizar um homem diferente, né? Um homem que participa, que é efetivamente ágil no processo de construção, de leitura, de escrita, de conscientização, de politização, de mudança de comportamento social. Aqui eu finalizo, né, essa fala, e eu faço aqui uma propaganda, né? Como eu disse no início, 2021 é o centenário de nascimento freiriano, muitos grupos de pesquisa, né? Eu sou líder do grupo de estudos e pesquisas em educação, o GEPED, e nós estamos organizando aqui
na revista eletrônica do campus, né, como a gente chama, a Anteses. Nós estamos organizando um dossiê e eu convido vocês a compartilhar essa informação, que as pessoas que trabalham com freiriano, que vivenciam essa existência do espaço da sala de aula, que registre como é que se dá a aula, como é que se dá o diálogo, como é que se dá esse processo de transformação para os nossos alunos, tanto na educação de jovens e adultos, quanto fora da educação de jovens e adultos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? São 5 eixos que a gente estabeleceu aí, né? Um eixo chamado Paulo Freire, Vida e Obra, o diálogo como método de ensino, Paulo Freire e a educação de jovens e adultos, conexões e saberes, o trabalho pedagógico enquanto um ato político, que é a questão da não neutralidade, eu ia falar disso e passou, né? E educação e mudança social. Então, está aberta a chamada para receber trabalhos até o dia 30 de junho de 2021, 30/6, né? Acessem aí o link da revista, as normas estão lá na revista, e eu acho que aqui de Cruzeiro do Sul a gente tem várias experiências que dialogam com Paulo Freire, e a gente pode compartilhar e socializar essa experiência que nós escrevemos e que nós produzimos sobre a nossa existência na docência. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela disponibilidade, né? Vou ler alguns comentários, então, que tiveram no YouTube, canal CEAM UNB. Bom dia a todos e a todas, parabéns por mais um trabalho de qualidade e relevância do direito achado na rua. Helenice Páscoa, parabéns, prof. Aldeci, pelas contribuições a partir de Paulo Freire. Joyce Bezerra de Oliveira, palmas à sensibilidade da professora dos pais, que permitiu que aquela família fosse alfabetizada. Joyce novamente, viva a liberdade pelo ensino, sensacional. Vânia Barbosa da Silva, parabéns, professor Aldeci, pelas pertinentes aclarações sobre essa temática tão relevante para a educação. Além disso, eu queria fazer alguns agradecimentos, além da professora Aldeci, né? E dizer, então, que o Fórum está numa semana de mobilização, o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, né? A gente pede, então, que as pessoas sigam o canal, né? E compartilhem das informações emancipatórias que a gente está construindo. Os interessados de participar no evento, as inscrições estão na plataforma, na descrição do vídeo e no chat também, e a lista de chamada também foi colocada. E, por fim, agradecer às entidades promotoras da atividade, né? Mas antes, eu só queria ter certeza que não teve perguntas para professora, só um minutinho. Não teve mais perguntas, só agradecimentos. Então, finalizando a nossa atividade de hoje, né? Lembrando que a professora, então, colocou, e como vai ficar no YouTube, aqueles que tiverem interesse de participar do evento, né? Só, então, entram novamente, que vai ficar gravado, e aí peguem as informações necessárias. Vale muito a pena, o pessoal aqui da UFAC é muito enganjado nessas temáticas. Então, agradecendo as entidades promotoras dessa atividade, né? Distrito Federal, Núcleo de Estudos pela Paz e os Direitos Humanos, o NEP da UNB, Projeto de Extensão Educação para os Direitos Humanos da UFAC, @Direitos na Covid, Direito Achado na Rua, Projeto Vez e Voz, Conservatório Musical do Vale do Juruá, Conscientize-se, IFAC, pela causa animal, Núcleo de Estudos dos Direitos dos Animais, Assessoria Jurídica Universitária Popular Roberto Lira Filho. Então, a gente vai terminando essa atividade e retornando posteriormente na atividade que vai ser logo mais, né,
incluída no canal sobre o direito à saúde e os desafios impostos pela pandemia Covid. Mais uma vez, muito obrigada, professora Aldeci, pela disponibilidade, e as portas sempre estão abertas para esse tipo de discussão. Obrigada. Obrigada, Bom dia. Bom dia.